Roberto Carvalheiro, zootecnista pela Universidade Federal de Lavras, é mestre e doutor em genética e melhoramento animal pela Unesp de Jaboticabal, pós-doutorado na University of New England e University of Queensland, ambas na Austrália, pesquisador da Unesp Jaboticabal. Olá, obrigado pelo interesse em assistir essa palestra. Eu sou Roberto Carvalheiro, pesquisador da Unesp, campus de Jaboticabal, e juntamente com a equipe da Gensis, nós preparamos essa palestra sobre retorno maternal para estar apresentando para vocês. Parabéns a toda a equipe da DeltaGen por estar organizando esse evento, essa reunião técnica de forma virtual. Preferiríamos estar juntos, como todos os anos, para estar interagindo mais e aprendendo mais uns com os outros, mas eu acho que essa reunião técnica virtual também vai ser um grande aprendizado para todos nós. Parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade de estar apresentando essa palestra. Antes de entrar no tema específico de retorno maternal, até para justificar, para ajudar a gente a justificar a relevância do retorno maternal para a nossa atividade, eu gostaria de refletir um pouco com você sobre qual que é o principal indicador da pecuária de corte. Qual que é aquele indicador que nos norteia para saber se estamos sendo eficientes, se estamos sendo eficientes na nossa atividade ou não. Então, acho que é um consenso que o principal indicador de eficiência de uma atividade está relacionado ao lucro que essa atividade está gerando. No caso de uma pecuária de corte, poderia ser expresso, por exemplo, em termos de arroba por hectare ano de lucro, ou em uma unidade monetária por hectare ano de lucro. E só que eu gosto também de refletir sobre a questão de sustentabilidade dessa lucratividade, né? Não adianta a gente estar tendo lucro com atividade se a gente não está investindo na manutenção dos recursos que a gente tem na fazenda, se a gente não está investindo em recuperação de pasto, por exemplo, ou em manutenção da qualidade dos pastos, ou, por outro lado, se a gente está obtendo lucro, mas de uma forma muito intensificada, usando muito insumo, e que a longo prazo não seria sustentável. Então, eu acho que é bastante importante para a gente refletir sobre a importância do retorno maternal, refletir também sobre o foco que a gente quer dar para a nossa pecuária de corte. E eu acredito bastante nesse foco no lucro sustentável, ou seja, obter o máximo de lucratividade por hectare ano de forma sustentável, que a gente consiga garantir esse lucro por diferentes anos. Nesse contexto, um dos principais fatores que afeta esse lucro sustentável na pecuária de corte é a eficiência produtiva das vacas do rebanho. Rebanhos com vacas mais eficientes, obviamente, vão ter mais chance de conseguir atingir esse lucro sustentável. Então, a base de uma fazenda mais lucrativa e mais sustentável são vacas eficientes. E essa questão de vacas eficientes, ela não é tão trivial de ser respondida. Existem esses dois pesquisadores dos Estados Unidos, dedicaram a carreira dele, até hoje pesquisam essa questão, tentar identificar parâmetros que identifiquem as vacas mais eficientes na pecuária de corte. E eles têm algumas propostas de índice, mas eles discutem alguns trabalhos que eu vou estar passando para vocês também, quem tiver interesse de ler, vou estar passando alguns trabalhos desses pesquisadores juntamente com a palestra. Eles discutem que se fosse para escolher um único índice para expressar quais que seriam as vacas mais eficientes, eles recomendariam esse índice, que é composto por 3 características basicamente. O desempenho do bezerro, então é o índice que gramas de bezerro produzido por quilo de matéria seca ingerida da vaca por vaca exposta. Então é um índice que combina tanto o desempenho do bezerro, quanto o custo de mantença das vacas e quanto a característica de fertilidade. No nosso caso, que é sistema de criação predominantemente a pasto, o quilo de matéria seca ingerida, aí o que pesa no bolso não é tanto o custo do pasto, mas sim o custo da área ocupada, né? Então, se eu tenho vacas mais pesadas, eu vou conseguir alojar menos vacas numa mesma área do que se eu tiver vacas mais leves. Então, no nosso caso, o custo aqui está relacionado à quantidade de vacas que a gente consegue colocar
da nossa fazenda e, consequentemente, relacionada ao peso médio das vacas do rebanho. Então, nesse estudo que esses pesquisadores fizeram, de 1994, um estudo clássico da literatura, eles testaram diferentes raças, vacas de diferentes raças, em diferentes condições ambientais. Então, aqui eu peguei 5 dentre as principais raças testadas no experimento, e essas vacas elas foram submetidas a diferentes condições de ingestão de matéria seca. Então, foram expostas a desde 3.000 quilos, condições que eles chamaram de mais restritivas, né, que seriam 3.000 quilos de consumo de matéria seca por ano, até uma disponibilidade de 7.000 quilos de matéria seca por ano. A matéria seca aí, a dieta composta por pasto de alfafa, ração de milho, silagem de milho, uma dieta bem rica, variando então a disponibilidade de quilos de matéria seca por ano. E no eixo, o eixo X foi essa disponibilidade, e no eixo Y, então, eles avaliaram aquela medida de eficiência que a gente discutiu no slide anterior. Gramas de bezerro produzido por quilo de matéria seca ingerida pela vaca por vaca exposta. Então, em ambientes que eles chamaram de mais restritivos, que seria no quadrante esquerdo da nossa figura, eles identificaram que vacas com raças de frame mais moderado, vacas de raças de frame mais moderado, como Angus, por exemplo, geraram melhor eficiência em ambientes mais restritivos, e, por outro lado, em ambientes mais abundantes, maior oferta de alimentos, vacas aí de raças com frame maior, Charolais, Limousin, Cimental, foram mais eficientes de acordo com esse índice. Aí eu fiz um exercício aqui para a gente ver onde que a nossa vaca Nelore figura dentro desse quadrante. Infelizmente, os pesquisadores não testaram a vaca Nelore nesse experimento, então aqui é só um exercício numérico que a gente fez só para avaliar o potencial da vaca Nelore e o patrimônio que a gente tem aí com a vaca Nelore no nosso país. A gente vê que ela bateria todas as vacas de todas as raças. Aí ela, pressupondo então uma vaca com peso médio de 430 quilos, pressupondo um consumo aí em torno de 2 quilos do peso vivo de matéria seca por dia, dá uns 8,6 quilos de matéria seca por dia, multiplicando pelos 365 dias dá ao próximo a 3.100 quilos de matéria seca por ano. Então a vaca Nelore estaria aqui bem à esquerda da figura, consumindo aí em torno de 3.100 quilos de matéria seca por ano, e pressupondo um peso a desmama ajustado do bezerro de 190 quilos, que não é várias fazendas da Delta Gen conseguem médias superiores a essa, não é nada muito alto, é uma pressuposição bem razoável. Então, esses 190 quilos de bezerro seriam 190 mil gramas, dividido pelas 3.100 quilos de matéria seca ingerida e multiplicado por 0,8, pressupondo uma taxa de prenhe de 80%, chegaria a uma eficiência de 49 gramas de bezerro produzido por quilo de matéria seca ingerida da vaca por vaca exposta. Então, pressupondo números razoáveis, factíveis, a gente consegue enxergar a eficiência e todo o potencial que a vaca Nelore tem. E o que é mais interessante é que não é com gasolina azul que ela é mais eficiente, é com pasto, né, com gasolina verde, então com custo bem inferior da dieta. Como eu comentei em alguns slides anteriores, a maior questão não é o custo do pasto em si, mas é a área ocupada pela vaca. Então a gente tem que pensar, até por estabelecer aí uma adequação com o ambiente, a gente tem que trabalhar com vacas com peso adulto moderado, e moderado aqui para uma vaca Nelore, para o nosso sistema. É lógico que tem pastos de diferentes qualidades, mas no geral, num pasto de qualidade média e razoável, o ideal é ter uma vaca em torno de 430, 450 quilos. Então o RMAT, ele segue essa filosofia de identificar as vacas mais eficientes
para a nossa realidade, para o nosso sistema de produção. Então, ele é um índice bioeconômico para identificar as vacas com maior eficiência produtiva e os touros que produzem essas vacas. A gente comentou no trabalho do Jenkins and Farrell que eles usavam 3 componentes para identificar as vacas mais eficientes: a produção do bezerro, o custo e a fertilidade. No caso do RMAT, são 4 componentes. O desempenho do bezerro também, não só em relação ao peso, mas a gente considera o índice a desmama da vaca. Então, são vacas que vão produzir bezerros mais pesados e com melhor composição desse peso, melhor CPM também a desmama dos bezerros. Então, entre esse componente de produtividade relacionado ao desempenho dos bezerros, não só quanto ao peso, mas quanto à composição do peso, entra um componente adicional que os pesquisadores não consideraram no caso deles, porque é uma outra realidade, eles trabalharam principalmente com raças taurinas, no nosso caso com raças ebuínas, com Nelore, é importante a gente se preocupar também com a questão de precocidade sexual. Então é um componente que faz parte do índice bioeconômico do retorno maternal. Um terceiro componente é a permanência produtiva, que está associada à fertilidade. Então a gente vai ver que o que é considerado no retorno maternal é o número de produtos que a vaca produz até os 4 anos e meio de idade. Por que 4 anos e meio de idade? A gente entende que a reconcepção de primípara, no caso de Nelore, é o gargalo que a gente tem no nosso sistema. A longevidade não é um problema para vacas Nelore, o principal problema no nosso sistema é a reconcepção de primípara. Então a gente considera como permanência produtiva o número de produtos produzidos pela vaca até os 4 anos e meio de idade. E por fim, o item associado ao custo da vaca em função do peso adulto dessa vaca. Então, aproveitando o gancho aqui, para reforçar a importância de todos os conectados aí da DeltaGen estarem constantemente tomando as medidas de peso das vacas para a gente conseguir estar estimando esse índice retorno maternal da forma melhor possível. Falando um pouco, então, dos resultados que a gente tem com o cálculo desse índice do retorno maternal, quando a gente considera a base aliança, que é de onde a informação do retorno maternal é extraída para o sumário da DeltaGen, por exemplo. Então, a gente tem, na base aliança, a gente tem 348 rebanhos avaliados para o retorno maternal, de vacas distribuídas em mais de 42 mil grupos contemporâneos, filhas de mais de 6 mil touros, de mais de 450 vacas, e temos 648.145 vacas avaliadas para retorno maternal. Para a gente ter uma ideia, é um índice composto por 4 componentes. Aqui eu estou separando ele em classes determinadas por 3 dos 4 componentes. Então, pelo número de partos, até os 4 anos e meio de idade, podem ter vacas com uma cria só, que não reconcebem quando primípara e são descartadas do programa, vacas com 2 crias, que reconcebem quando primíparas, e no caso de vacas super precoces, a gente tem vacas com 4 anos e meio que já tem 3 crias, então a gente tem essa categoria também. Então aqui estão separadas as classes nessa primeira coluna de acordo com o número de crias. A segunda coluna, ela diferencia as diferentes categorias de vacas de acordo com a idade ao primeiro parto. Então a gente está considerando como uma vaca precoce, uma vaca que teve o primeiro parto com menos de 30 meses e uma vaca não precoce que teve o primeiro parto com 30 meses ou mais. Então a gente separa em relação à precocidade sexual a segunda coluna, e a terceira coluna a gente separa as vacas em categorias de progênie inferior ou progênie superior em relação ao índice ao desmame. Então, representando aqui a classe 1N-, seria vacas que produziram só uma cria e não reconceberam quando primíparas. O primeiro parto, o primeiro e único parto que elas tiveram no programa não foi precoce e produziam progênie inferior. A segunda linha aqui, a segunda categoria, vacas que também não reconceberam, com o primeiro parto não precoce, e
progênie superior. Então, o número identifica o número de partos, N ou P identifica precoce ou não precoce, e menos ou mais separa as vacas com relação ao desempenho da progênie. Tem um quarto componente que é peso adulto, que eu não considerei nesse slide, porque senão iam ficar muitas classes para a gente avaliar o RMAT. Eu achei que separando dessa forma ia ficar melhor didaticamente para vocês entenderem a importância e o impacto do retorno maternal. Então aqui estão as médias de retorno maternal por cada uma dessas classes expressas aqui nesse slide das vacas. Então uma vaca que não reconcebe quando primípara, não produz o primeiro parto precoce, produz a progênie inferior, ela gera um retorno de 64 quilos por ano, 64,4 quilos por ano, para a propriedade. Aqui, a gente está considerando um período de 4 anos e meio, mas obviamente a gente considerou no cômputo aqui que essa vaca não reconcebeu quando primípara e que ela foi vendida, então contou o peso de gancho dela aqui, mas se a gente deixar essa vaca que não reconcebe no rebanho, ela na verdade daria um prejuízo para o rebanho. A gente quer vacas que produzem um bezerro todo ano. Então, para o cálculo do RMAT, a gente assume que vacas vazias vão ser descartadas e vão ser vendidas, e o peso de gancho delas é computado no índice. E vamos para uma outra categoria, uma vaca 2N+, por exemplo. É uma vaca que reconcebeu quando primípara, o primeiro parto dela não foi precoce, foi com mais de 30 meses, e ela produz progênie superior. Então, o retorno maternal dessa fêmea é quase o dobro daquela primeira, é 120 quilos por ano. Descontado o custo estimado de mantença dessa vaca. Isso é importante, que o retorno maternal ele já desconta em função do peso da vaca o custo de mantença dessa vaca na fazenda. Então, é interessante a gente separar nessas categorias e avaliar esses números, porque a gente consegue identificar algumas informações importantes. Por exemplo, que não basta a vaca ser precoce, ela tem que apresentar a permanência produtiva. E essa frase fica clara quando a gente contrasta o retorno maternal das vacas da classe 1P+, vacas que não reconceberam quando primíparas, que produziram o primeiro parto precoce e não reconceberam quando primíparas, e que esse primeiro produto foi superior. Elas geraram um retorno de 105 quilos por ano, enquanto que vacas que não foram precoces no primeiro parto, mas que reconceberam quando primíparas e também produziram progênie superior, geraram um retorno superior às vacas que não tiveram permanência produtiva. Então esse é um ponto importante. Não basta ser precoce, tem que apresentar permanência produtiva. Uma outra lição importante que o RMAT traz para a gente é que também não basta ser precoce, tem que apresentar progênie superior. Então, o que a gente quer identificar no rebanho são vacas precoces, vacas com permanência produtiva e com progênie superior. Não adianta a gente focar tanto em precocidade, por exemplo, e ter uma vaca que vai produzir progênie inferior. Então, as vacas da categoria 2P-, por exemplo, geraram um retorno de 102,9 quilos, enquanto vacas 2N+, que não foram precoces, mas que apresentaram progênie superior, geraram um retorno maior do que essas vacas da categoria 2P-. É lógico que o ideal é reconceber, ser precoce e apresentar progênie superior. Aí o retorno vai ser maior ainda, 134,9 quilos por ano, descontado o custo estimado de mantença. Então, reforçando a lição aqui que o RMAT nos deu, não basta ser precoce, ter que apresentar progênie superior. E a meta com o RMAT, utilizando o RMAT como critério de seleção, é a gente aumentar a proporção de vacas no rebanho mais eficientes, que são as vacas com permanência produtiva e com progênie superior. Se vai ser vacas da categoria 2N+, 2P+, ou 3P+, vai depender muito da condição de cria e recria que a fazenda vai conseguir dar para as fêmeas, né? Então, em fazendas que têm um ambiente mais desafiador, que não é possível fazer o desafio de precocidade sexual, a meta vai ser aumentar vacas da categoria 2N+. Se uma fazenda já tem condições ambientais para fazer o desafio precoce, a meta vai ser aumentar as vacas da categoria 2P+.
E se uma fazenda tem condições ambientais para fazer o desafio super precoce, dar uma condição de recria uma condição de recria diferenciada, então a meta vai ser aumentar o número de fêmeas da categoria 3P+. Obviamente depende muito do sistema e da condição de cada fazenda, mas a meta é aumentar a proporção de vacas no rebanho com permanência produtiva e progênie superior. Um outro exercício interessante também, que ajuda a gente a refletir sobre a importância do retorno maternal, fazendo uma análise em retrospecto dos touros. Então a gente tem a tabela 6 do Sumário Aliança, por exemplo, tem a lista de touros líderes com base no RMAT e lista aí os touros percentil 1 a 5 para RMAT. Então, qual que é a importância da gente estar utilizando esses touros que são top para RMAT? Vamos fazer uma análise em retrospecto para a gente ter uma ideia da relevância de usar essa informação como critério de seleção no nosso programa. Então, essa análise em retrospecto ela vai ser feita contrastando o resultado médio dos touros DK1, DK5 e DK10 para retorno maternal. Uma análise em retrospecto em relação às produções das filhas desses touros em relação ao número de partos das filhas até os 4 anos e meio de idade, proporção de filhas precoces, o desempenho dos bezerros netos desses touros e o peso adulto das filhas deles. Então, fazendo análise em retrospecto, a gente observa que as filhas dos touros DK1 para DEP de retorno maternal, 45% delas não pariram, não foram descartadas antes do sobriano ou desafiadas no sobriano e não pariram, não emprenharam, e 21% apresentaram o primeiro parto e não reconceberam quando primíparas, e em torno de 34%, aqui 31,9% apresentaram 2 partos e 2% apresentaram 3 partos, então em torno de 34% alcançaram a meta de reconceber quando primípara. Quando a gente contrasta a outra extremidade, o que aconteceu com as filhas dos touros DK10, a gente observa que apenas 5,8% das filhas atingiram essa meta de reconceber quando primípara. Então a gente já observa aqui a importância do RMAT com relação a esse aspecto, de aumentar a proporção de fêmeas que reconcebem quando primíparas. Em relação à proporção de filhas com primeiro parto precoce, os touros DK1 para DEP-RMAT, em média, 12,4% das filhas desses touros apresentaram prenhez precoce. Já menos de 1%, 0,5% apenas das filhas dos touros DK10 para RMAT apresentaram prenhez precoce. Então a gente vê aqui um outro indicador ressaltando a relevância do uso de touros melhoradores para retorno maternal. E, por fim, aqui contrastando com relação ao desempenho dos netos, dos filhos das vacas e o peso adulto das vacas. Então a gente vê que é brutal a diferença aqui do desempenho médio da progênie dos touros, dos netos dos touros DK1 para RMAT, contrastando com DK10, 183,8 versus 148,1 quilos. E com o peso adulto das vacas desses touros não diferencia tanto, né, em torno de 13 quilos de diferença aqui, que dá 3% de diferença. Então, o interessante é isso, é possível melhorar bastante a reconcepção, a precocidade sexual, a produção de bezerros, sem necessariamente ter um impacto forte no peso adulto das vacas. Então, é possível melhorar bastante o RMAT, mantendo o peso adulto das vacas estabilizado, o que é o ideal de ser buscado, de ser tomado como meta. E por fim, da análise em retrospecto, as filhas dos touros DK1 para RMAT, elas geraram em média um retorno de 88,5 quilos por ano, descontado o custo de mantença delas, enquanto que as filhas dos touros DK10 geraram um retorno de quase 1,8, quase 2 arrobas abaixo. Então, se a gente multiplicar isso pelo número de filhas por touro, a gente tem uma ideia da magnitude, da importância, da diferença, do prejuízo que seria
usar um touro mal avaliado para retorno maternal. E, por outro lado, reforça a importância da gente estar tomando cuidado para estar sempre utilizando touros que, de fato, sejam superiores para retorno maternal. Um outro ponto interessante da gente avaliar é a correlação genética desse índice bioeconômico do retorno maternal com as outras características que a gente está acostumado a utilizar no programa. Então, dias para ganhar 160 quilos, tem uma correlação expressiva, lembrando que a correlação varia de -1 a +1, então 0,68 são correlações de moderadas a alta, então a gente observa que, com todas as características que a gente está acostumado a trabalhar no programa, o retorno maternal tem uma correlação favorável, no sentido desejável. Com idade ao primeiro parto, por exemplo, é uma correlação negativa, o que é desejado. Quanto maior o retorno maternal, menor a idade ao primeiro parto. E a correlação mais forte é com o índice final. Então, o retorno maternal tem uma correlação de 0,74 com o índice final. De uns anos para cá também, um dos grandes gargalos antes da era genômica e do retorno maternal é que os touros demoravam muito para ter uma avaliação de retorno maternal com base na produção das suas filhas. Então, como as filhas têm que ter 4 anos e meio de idade, para que um touro tivesse R-MAT com um número suficiente de filhas calculado, esse retorno maternal, os touros tinham prova final pré-R-MAT com 8 anos de idade, que é quando as filhas iam ter uns 4 anos e meio aí de produção, né? Então, demorava muito, a gente conseguia ter uma prova dos touros pré-R-MAT depois de 8, 9 anos, então demorava muito. A genômica trouxe esse benefício da gente conseguir, em alguns anos já está sendo utilizado na DeltaGen, aí a Agência implementou o cálculo nas avaliações de rotina, o cálculo do retorno da DEP para retorno maternal com base em equações de predição, aí, com base na informação genômica. Então, aqui um exemplo da distribuição dos valores de retorno maternal, da DEP genômica para retorno maternal, dos tourinhos jovens da safra P18, outono 19. Então, a gente vê aí a distribuição. E interessante é que essa DEP genômica para retorno maternal está com uma acurácia média de 40%, alguns tourinhos jovens aí chegando uma acurácia próxima de 60% para R-MAT. Então, a gente espera que nos próximos anos aí vão aumentando essa acurácia da predição genômica, mas já dá para fazer uma seleção bem mais eficiente do que era possível anteriormente, que a gente tinha que esperar 9 anos para ter uma prova com uma acurácia razoável aí de um touro. Aqui, mostrando novamente, a gente apresentou alguns slides atrás a correlação do retorno maternal com o índice final, falou que era 0,74 para os touros. Aqui está no eixo X, então, o índice final dos touros, e no eixo Y, a DEP para retorno maternal. Então, a gente vê que tem essa forte associação para os touros mais zerados e para os tourinhos jovens, a correlação é um pouco inferior, mas é porque a gente está trabalhando com uma amostra pré-selecionada. Lembrando que, no geral, os tourinhos jovens que são genotipados são os tourinhos com índice final superior, né? Então, essa correlação cai um pouquinho por causa disso, mas a gente ainda assim observa forte associação do retorno maternal genômico com o índice final genômico desses tourinhos jovens. Por fim, para finalizar a palestra, gostaria de fazer algumas considerações finais, lembrar, como a gente discutiu no início da palestra, que a base para uma pecuária lucrativa e sustentável é um rebanho com vacas eficientes, e o retorno maternal é um índice bioeconômico que permite a identificação dessas vacas mais eficientes do rebanho e os touros que produzem essas vacas. O retorno maternal genômico permitiu predizer o mérito genético de touros jovens com acurácia média de 40%, e a gente espera que nos próximos anos, com mais touros sendo genotipados, essa acurácia vá aumentando. E o R-MAT genômico deve ser utilizado, já está sendo utilizado pela DeltaGen como critério complementar de escolha dos tourinhos jovens para teste de progênio, né? Então, além do índice final DeltaGen,
e de outros critérios para definir se um tourinho vai entrar em teste de progênie ou não, o RMAT genômico vem sendo utilizado também, o que eu acho que é muito positivo. E, por fim, pensando em aplicação futura, aí, diante dessa aumento da produção de embriões que está sendo feito por algumas fazendas, uma aplicação interessante do retorno maternal seria a intensificação de produção de fêmeas, utilizando ou sêmen sexado de fêmea ou embrião sexado de fêmea, utilizando o sêmen de touros muito bem avaliados para retorno maternal. Dessa forma, seria possível intensificar a produção de fêmeas superiores e de vacas mais eficientes. Com isso, então, a gente conclui a nossa palestra e no dia 21, no próximo dia 21 de setembro, estaremos juntos, disponíveis para tirar dúvidas e para discutir o tema. Muito obrigado a todos pela atenção. Forte abraço.